noite, família, graça e paz. Quem está feliz com Jesus? Quem está com esperança de que o tempo vai virar e vai ficar mais fresquinho? Amém. Glória a Deus. Alguém com esperança? Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Nessa noite, primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer ao pastor Pedro, aos demais pastores, aos líderes do Vertical, pela oportunidade de estar ministrando a palavra nessa noite. Eu queria compartilhar um texto que está no livro de Salmos, capítulo 23. Acho que é o salmo mais conhecido da Bíblia. Obrigada. Se puder ir abrindo a sua Bíblia, ficando de pé, para a gente poder ler o Salmo 23 junto. Acredito que tem algumas pessoas que já saibam até de cor. Acho que é o texto mais conhecido da Bíblia. Acho que no Brasil, pelo menos, todo mundo conhece o Salmo 23, né? Acho que o Senhor possa renovar a sua palavra nessa noite sobre a nossa vida. Amém. A Bíblia diz assim, Salmo 23, na NVI. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer por essa noite, por essa oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra, Senhor, de estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor, isso é muito precioso, Deus. Que nessa noite, como cantamos aqui, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça, Deus. Que a tua palavra, Senhor, se renove nessa noite, Deus. Que ganhe, Senhor, vida, Senhor, porque a tua palavra é vida, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, Deus. E que ela venha encontrar, Senhor, um terreno fértil na vida dos meus irmãos, Deus. Que aquilo que eu não consiga, Senhor, transmitir, Deus, o Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um, Senhor, trazendo vida, verdade, conhecimento e revelação na vida dos meus irmãos, Deus. Nós declaramos que esse é um ambiente de paz, nós declaramos que esse é um ambiente de amor, Senhor. Nós rejeitamos e cancelamos toda ação maligna nesse lugar, Senhor, toda perturbação, Senhor, toda distração, Deus, mas que o teu reino, Senhor, seja estabelecido aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, eu confesso que eu pensei, Senhor, mas o Salmo 23 todo mundo conhece. Mas o Senhor é um Deus que a palavra dele é viva. Então, por mais que a gente conheça, por mais que a gente já tenha lido várias vezes, a palavra dele é viva e eficaz na nossa vida. E eu creio que a maioria das pessoas gosta muito do livro de Salmos, porque é um livro que todo mundo meio que se identifica com ele de alguma forma. Todo mundo conhece alguém que já leu algum salmo no momento de dificuldade. Todo mundo conhece alguém que, no momento difícil, encontra conforto no livro de Salmos. Porque o livro de Salmos é um livro de canções, um livro de orações. A gente encontra salmos de alegria, salmos de júbilo, salmos de tristeza, de lamento, salmos de arrependimento, por exemplo, como o Salmo 51. E eu creio que todo mundo acaba se identificando com algum salmo em algum momento da sua vida. E esse é um salmo, como eu falei, bem conhecido, mas que a gente possa nessa noite meditar ainda mais profundamente, mais minuciosamente nesse salmo. Só para dar um panorama, é um salmo escrito por Davi, e alguns estudiosos acreditam que foi um salmo escrito por ele já no final da sua vida, já na sua velhice. E assim, a Bíblia não é muito clara assim, exatamente no contexto em que Davi escreveu esse salmo, mas eu gosto de pensar que Davi, rei de Israel, já no final da sua vida, ele foi, talvez, um dia na sua varanda com a sua harpa, tomar um café da tarde. Ele se sentou ali e começou a se lembrar de quando ele era mais jovem. Começou a se lembrar das histórias que ele viveu. Começou a se lembrar de quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, dos seus amigos, as aventuras que ele viveu com o Senhor, as guerras, as vitórias, as derrotas, os desafios. Eu imagino que Davi, naquele momento, se lembrando dessas histórias, ele pegou a sua harpa e compôs uma canção para o Senhor. E essa canção dizia, o Senhor é meu pastor.
E é interessante que Davi aqui ele fala de um relacionamento pessoal que ele tinha com Deus. Ele não fala que o Senhor era o pastor de Israel, como em alguns outros salmos a gente vê. Ele não fala que o Senhor é pastor de alguém. Ele fala que o Senhor é o meu pastor. Ele fala do ponto de vista de alguém que conhecia a Deus e se relacionava com Ele e podia dizer, eu sei que o Senhor é o meu pastor, que Ele cuida de mim. Nessa manhã o Igor trouxe uma palavra falando exatamente sobre isso, que Jesus morreu por mim. Ele morreu por todos nós, mas que eu sou valoroso para Deus, eu sou especial para Deus. Isso não é uma palavra de motivação do coaching, de você vai vencer porque você é especial. Não, é para a gente entender como a gente é especial para Deus, o quanto que Deus nos ama individualmente. Uma das características do ministério terreno de Jesus era que Jesus às vezes parava por causa de uma pessoa só. Jesus parou por causa da viúva de Naim. Jesus parou, mudou de rota por causa da mulher samaritana. Jesus parou para conversar com Pedro, que tinha negado ele 3 vezes. Jesus parava às vezes por causa de uma pessoa. E Jesus às vezes para por você. Jesus às vezes para por causa da sua oração. No seu quarto, quando ninguém está te vendo, o Senhor é o seu pastor, que inclina os ouvidos dele para ouvir a sua oração. No meio aqui da igreja, você pode ver o pessoal do louvor aqui, você pode ver o Igão tirando foto, você pode ver um monte de situação, quem está com o microfone, mas o Senhor se importa com você que está sentado aí, você que está na sua casa assistindo pelo YouTube, o Senhor se importa individualmente com cada um de nós. E é interessante também a gente pensar que quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele canta ali uma canção muito pessoal para Deus. É como se Davi ali na sua adoração, ele pensasse, o que eu posso falar que Deus é para mim? Deus é tanta coisa, mas o que tem de mais íntimo, assim, de pessoal que eu posso falar para Deus? Ele vira e fala, já sei, eu fui pastor, eu entendo como é que é um pastor, então eu posso dizer que o Senhor é o meu pastor. E o que você pode dizer que Deus é na sua vida? Uma vez Jesus fez essa pergunta para Pedro. Ele falou, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem você pode dizer que Deus é? Não porque você teve a informação de alguém que te disse alguma coisa sobre Deus. Mas o que Deus é para você? Porque como o Igor também pregou nessa manhã, a gente parece uma continuação da mensagem, mas não foi combinado. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve palavras, e a gente simplesmente repete canções e fala, né, o Senhor é meu pastor, Jesus me salvou, sim. Mas qual é a canção que só você pode cantar para Deus? E aqui eu não estou falando sobre quem sabe tocar, quem não sabe tocar instrumento, quem sabe cantar, quem sabe... Não. Mas qual a canção que no seu quarto, no seu secreto com Deus, só você pode cantar para Ele? Eu quero te incentivar nessa semana a você voltar a esse lugar de adoração, entrar nesse lugar como Davi entrou e cantar para o Senhor uma canção que só você pode cantar. Como eu falei, Deus é um Deus de relacionamento. A gente pode aqui cantar coletivamente, isso é uma bênção, a gente tem que congregar. Mas existe uma canção que está no seu coração que é para você cantar para o Senhor. Porque Ele que te ama e Ele quer se relacionar individualmente com você. Então, nessa semana, separe esse tempo. Separe esse tempo para talvez escrever. Se você gosta de escrever, se você gosta de cantar, se você gosta talvez de dançar, dança no seu quarto com o Senhor. Se você gosta de desenhar, faz um desenho para Jesus. As crianças desenham, às vezes, para o pai e para a mãe, faz aquele rabisco horroroso, quer dizer, não pode falar horroroso, mas assim, aquele rabisco criativo, tal, e aí leva para o pai e para a mãe, e minha mãe fala, nossa, filho, que lindo! Aí a tia fica olhando, não sabe se é uma borboleta, se é um morcego, se é o sol, não sabe, mas o pai acha lindo. Desenha para Jesus também, ele vai ficar feliz com o seu desenho. Faz algo para o Senhor nessa semana, faz algo para o Senhor nessa noite. Tem esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele como tinha Davi. E aqui o texto continua, Davi fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É interessante porque algumas traduções falam em nada me faltará, algumas traduções mais antigas. E essa tradução, se você for pegar das Bíblias traduções mais novas no português, isso mudou um pouco para o nada de nada terei falta. Porque para a nossa interpretação, às vezes, nada me faltará, a gente pensa que é tipo, nada me faltará. Então, Deus é um caixa eletrônico que eu posso ir lá e nada vai me faltar, porque Ele sempre vai me dar alguma coisa nova. Não. Aqui fala de contentamento. Contentamento, às vezes, é uma palavra meio... A gente tem uma certa estranheza, porque a gente confunde contentamento com acomodação. Contentamento, se você for olhar no dicionário, tem a ver com satisfação. Tem a ver com você estar contente com o que você tem.
E Davi, ele fala aqui que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque eu encontrei o meu contentamento em Deus. Eu encontrei a minha fonte de satisfação no Senhor. E a gente precisa encontrar esse lugar no Senhor, onde mais nada, a gente não precisa de mais nada na nossa vida, porque a gente já tem o Senhor e isso nos basta. Porque é impressionante como às vezes a gente tem e nunca está satisfeito. Quantas pessoas a gente conhece que trabalham e tem tudo, mas o dinheiro nunca é o bastante. As pessoas chegam ao nível de ficarem doentes por causa de dinheiro. Quantas pessoas a gente se conhece que nunca estão satisfeitas com a sua aparência e vão mudando, fazendo cirurgia e isso e aquilo, e chegam ao ponto de deformarem os seus corpos, deformarem os seus rostos em busca de algo que não preenche, não satisfaz. Mas Davi encontrou esse lugar de satisfação em Deus, a ponto de dizer, eu não preciso de mais nada. Eu fui pastor, hoje eu sou rei, eu já lutei em guerras, eu já tive tudo que eu queria na minha vida, mas nada disso me preenche e me satisfaz. Só o Senhor, que é o meu pastor, Ele me satisfaz. E porque Ele me satisfaz, eu não preciso de mais nada. Eu não tenho falta de mais nada, porque a presença dEle está comigo, porque a presença dEle me acompanha, e é por isso que eu não tenho falta de nada. E aqui o texto continua dizendo, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É interessante no versículo 2 e 3, que Davi vai falar um pouco mais dessa questão da ovelha, né? E para nós, cariocas, moradores do Rio de Janeiro, no século XXI, a gente não conhece ninguém que tenha uma ovelha. Acredito eu. A gente não conhece ninguém que tenha uma ovelha. Então, essa figura da ovelha acaba sendo uma figura um pouco distante para a gente. E eu fui dar uma olhada em alguns comentários sobre algumas características da ovelha. As ovelhas, por exemplo, não têm senso de direção. Se você falar vai, ela vai. Se tem um precipício, ela vai. Ela não sabe. Tipo, perigo, ela não tem. A ovelha não é um animal caçador, predador. Então, ela não, como, por exemplo, o leão parece que a gente vê no Discovery Channel, parece que é um pouco mais esperto, né? Ele sabe, vou correr, não vou. A ovelha, ela vai, ela não tem esse instinto de caçar, de procurar alimento, ela não tem isso. E a ovelha também ela é um animal um pouco assustado. Se você faz um barulho perto de uma ovelha, ela vai e se assusta. Então, a ovelha acaba dependendo muito de um pastor. Há uns anos atrás, viralizou uma foto, se a Jéssica puder botar para mim, da ovelha Shrek. Toda a minha pregação tem um slidezinho, né, gente? Então, vamos lá, o slide do dia é esse. Essa foi a ovelha Shrek, saiu em alguns portais de notícia, como G1, R7. Ela foi uma ovelha que se perdeu, e ela ficou um tempo aí perdida. E como ela era uma ovelha doméstica, ela precisava ser tosquiada. Como ela não foi, ela ficou nesse estado aí, de ovelha perdida. Eu li mais ou menos, foram tipo uns 20 quilos, sei lá, de lã que tinha para tirar e que ela não tirou. E ela chegou aí nesse estado até que o pastor dela, literalmente, gente, o pastor dela encontrou, enfim, resgatou e cuidou dela. Pode tirar. E às vezes a gente é melhor ser ovelha Shrek, né? Às vezes quando a gente se afasta do Senhor, a gente fica mais ou menos nesse estado aí. Essa é a importância do pastor na vida da ovelha, essa é a importância de Jesus na nossa vida, irmão. Porque, como eu falei aqui, a ovelha, por exemplo, é um animal meio assustado. Então, se você faz, às vezes, um barulho muito forte perto da ovelha, a ovelha se assusta e sai correndo, porque ela fica meio tonta, não sabe o que fazer. Meu Deus, barulho, foi. E, às vezes, na nossa vida, a gente é igualzinho. Surge uma situação diferente, surge uma situação inesperada, uma má notícia, e como ovelha, a gente não sabe o que fazer e sai correndo. A gente fica sem rumo, a gente fica perdido, a gente só vai. E, às vezes, vai para o precipício. Se a gente não der ouvidos aos nossos pastores terrenos, que é o nosso bom pastor celestial, às vezes a gente cai em precipício porque a gente se assustou, se precipitou, ficou com medo de situações e a gente só vai. E por isso a gente precisa dar ouvidos ao nosso bom pastor, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que nos conduz a águas tranquilas. E é interessante essa figura aqui das águas tranquilas, porque, como eu falei, a ovelha ela não sabe muito bem, ela não sabe caçar, ela não sabe procurar muito bem as coisas. Então, ela precisa de um pastor que conduza a um lugar onde ela possa beber água. E muitas das vezes a gente quer procurar descanso em lugares que não vão nos dar descanso. A gente quer procurar a água que refrigera a nossa vida por conta própria. E às vezes a gente começa a procurar isso em relacionamentos, em compras, em vícios, em tantas coisas para satisfazer a nossa alma. Mas somente o nosso bom pastor pode nos conduzir à água da vida.
A água da vida, que é o Espírito Santo. Somente o nosso bom pastor pode refrigerar a nossa alma. Mais nada pode preencher. Mais nenhum lugar a gente pode tentar procurar, mas a gente não vai achar essa água da vida que pode refrigerar a nossa alma. E é interessante porque aqui o texto diz que o pastor conduz e o pastor guia. E como eu falei, a gente precisa da direção de Deus. Se eu não me engano, foi no domingo passado, 2 domingos atrás, o pastor Pedro falou sobre isso aqui pela manhã. Ele falou sobre a gente ser sensível à direção de Deus na nossa vida, nas decisões que a gente tem que tomar. Permitir, é interessante que diz que o pastor é que guia, ele vai na frente e a ovelha vai atrás. A ovelha está andando e o pastor vai conduzindo. E a gente tem que ser assim com o Senhor. A gente tem que se permitir ser guiado por Deus nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Eu estava refletindo que... Por que isso é importante? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos na nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Eu não sei nem onde é que eu vou comer quando acabar o culto. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, irmãos. Eu estava pensando que há 2 anos atrás, 2020, né, março, fez 2 anos que começou, né, a questão toda da pandemia. E eu me lembro que, eu acho que todo mundo vai ter essa lembrança aqui daqui a alguns anos, do que você estava fazendo quando começou a pandemia. Eu me lembro. Era mais ou menos 14 de março, tinha sido aniversário de uma amiga, eu não tinha conseguido encontrar com ela, e eu falei, olha, na semana que vem, a gente marca um café, te dou o seu presente, a gente comemora, tá bom? Combinado. Era uma sexta, mais ou menos, quarta-feira, combinou. Show de bola, combinado. Fechou tudo. Fechou tudo. Eu peguei o presente para mim, inclusive, depois eu comprei outro para ela. Mas a gente teve a noção de que a gente perdeu o controle. Numa sexta-feira, estava tudo bem, de repente fechou tudo, o que a gente tinha marcado desmarcou, a viagem que a gente ia fazer não fez, o que a gente tinha planejado, tudo bagunçou, porque a gente não tem o controle de nada. A gente, inclusive, ouviu testemunho de pessoas que, guiadas por Deus, tomaram decisões antes da pandemia e que o Senhor poupou de lá na frente não ter prejuízo, porque ouviram a voz de Deus. E a gente precisa ser sensível a essa voz, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Então, muitas das vezes, quando o Senhor, às vezes, fecha uma porta, a gente fala, poxa, Senhor, mas eu queria que essa porta abrisse. O Senhor já está vendo lá na frente o que a gente não vê, o que a ovelha não vê, sem GPS. A ovelha não vê, mas o pastor vê. Ele vê lá na frente, ó, não toma essa decisão, não. Ó, não entra por essa porta, não vai por esse caminho, não escolhe essa rota, porque o Senhor já está vendo lá na frente. Então, que a gente possa colocar diante do Senhor todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, porque Ele é o bom pastor que já está vendo o nosso futuro lá na frente, que já está vendo os caminhos, que a Bíblia fala que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos. São pensamentos de paz. Então, às vezes, uma porta fechada agora é bênção para a gente lá na frente. Às vezes, o não de Deus agora é a condução do bom pastor para a gente por um bom caminho. Porque a Bíblia, inclusive, fala aqui que guia-me nas veredas da justiça. Isso que significa que são bons caminhos. O Senhor tem bons caminhos para mim e para você. Nem sempre são os caminhos que a gente acha que são bons, mas são caminhos de bênção, são caminhos de paz. E diz assim, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. É interessante que Davi fala que é por amor ao nome dele. Às vezes a gente acha que a gente tem crédito com Deus, que a gente está merecendo alguma coisa, mas é por amor ao nome dele. A Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Foi dele o movimento. Como o Igor pregou nessa manhã, ele foi o Deus que veio. Ele que desceu, Ele que se fez homem, Ele que morreu por nós. O primeiro movimento não é nosso, é por amor ao nome dEle. E às vezes a gente acha que pode botar Deus contra a parede, falar, não, o Senhor está me devendo, hein? Fui em 3 cultos esse mês, hein, Senhor? Tu está vendo que eu fui em 3 cultos, até bati palma na hora do louvor. E a gente acha que a gente pode cobrar alguma coisa de Deus. Tem, inclusive, um salmo, Salmo 73, salmo escrito por Asaf, depois você pode procurar, que é até de uma pessoa meio com raiva de Deus no momento. Que Asaf começa a escrever esse salmo, e ele parece que ele está meio amargurado, que ele fala, eu vi a prosperidade dos ímpios, que de me valeu purificar as minhas mãos. E parece que Asaf está meio, poxa Deus, fiz um monte de coisa para o Senhor, estou aqui sacerdote, acordei cedo, li a Bíblia, fiz meu devocional, eu estou vendo um monte de gente se dar bem e eu não. Eu creio que todo mundo já pensou isso aqui em algum momento. Mas a Bíblia fala nesse salmo
que Asaf está nesse conflito ali, Senhor, eu fiz tudo certo, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu vim na tua casa, Senhor, eu sou um sacerdote, por que isso está acontecendo? Mas o cenário desse salmo muda quando Asaf fala, até que eu entrei nos átrios do Senhor. Quando Asaf entra na presença de Deus, as coisas mudam de perspectiva. E é por isso que a gente tem que estar na presença de Deus. Porque quando a gente está na presença de Deus, as coisas mudam de perspectiva. A gente começa a perceber as coisas de um jeito diferente. Tem até uma música do Rodolfo Abrantes, que fala do alto é simples como deve ser. Quando a gente começa a ver as coisas a partir da perspectiva de Deus, a gente começa a entender as coisas de um jeito diferente. A gente começa a olhar e falar, Senhor, obrigado, porque aquela porta não abriu. Senhor, eu sei que talvez eu esteja vendo a prosperidade dos ímpios, mas como o próprio Asaf fala, não vai durar, Senhor. Eu sei que o que o Senhor tem para mim é eterno. Eu sei que o relacionamento com o Senhor vale mais do que qualquer coisa. Eu sei que o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada, porque a tua presença me basta. E às vezes a gente canta isso aqui, mas no primeiro momento que Deus não dá o que a gente quer, a gente fala, Senhor, mas por que não? Porque eu, ó vida, ó céu, ó azar. Mas não, irmãos. Vamos entrar na presença de Deus e mudar as nossas perspectivas, entendendo que é por amor ao nome dEle. Tudo é dEle, por Ele, para Ele. As nossas canções são para Ele. O nosso casamento é para Ele. O nosso trabalho é para a glória dEle. Os nossos filhos, quem já tem filho, é para a glória dEle. O nosso ministério é para a glória dEle. Tudo é por amor ao seu nome. E é isso que tem que guiar, porque às vezes a gente coloca as nossas motivações, os nossos interesses. Eu quero ganhar mais para a glória dEle. Eu quero me casar para a glória dEle. Tudo é para a glória do nome do Senhor na nossa vida. Amém? Continuando, o texto diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. É interessante que nessa tradução diz mesmo quando eu andar. Porque a gente vai andar, irmão. Não é uma promessa de, estou declarando maldição. Não é, porque vai acontecer, irmão. Em algum momento você vai andar por um vale que vai ser de sombra. Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. Ele já deu o spoiler para a gente. Vai ter aflição. Mas a promessa é, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E da mesma forma, Davi fala, mesmo quando eu andar num vale de trevas e morte, ele não teme perigo algum. E, novamente, para a gente é difícil pensar num vale, porque ninguém passeia assim num vale. Vou trabalhar passando pelo vale. Ninguém faz isso. Então, eu fiquei pensando, qual é a figura? Até comentei com o Igor, amor, qual é a figura que a gente tem de vale? Aí o Igor, com todo o seu conhecimento cinematográfico, que vocês viram pela manhã, virou e falou assim, Rei Leão, amor. Lembra da cena? Todo mundo viu Rei Leão na vida, né? Lembra da cena, naquela fatídica cena do Simba saindo correndo, o Scar solta os bichos que eu esqueci o que é, atrás do Simba. Aí o Simba entra num vale. Tanto que o desespero do Simba é o quê? Eu não tenho para onde ir, é tudo alto, ele está passando pelo meio do vale, ele sai correndo desesperado. Não preciso falar o resto para ninguém chorar, porque a cena é tristíssima, uma das piores da Disney. Mas, enfim, esse é o vale. É um lugar que você não tem para onde ir, você não tem para onde correr, você sai correndo, você não tem como subir, não tem como... Você não tem, você só vai. E o que Davi está falando é isso. Ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não preciso temer, porque eu sei quem está comigo. Porque o que define essa confiança de Davi não é o lugar onde ele está. Porque nos versículos anteriores ele fala que ele estava num lugar de descanso, um lugar de águas tranquilas, num lugar de pastagem. E no versículo seguinte ele estava num lugar de vale de sombra e de morte. Então a segurança de Davi não estava no lugar, mas na pessoa. A segurança de Davi estava no bom pastor que conduzia ele em todos os momentos. E aqui continua. A Bíblia fala que a tua vara e o teu cajado. Vara fala sobre proteção. Vara servia para o pastor para afugentar os animais que tentassem pegar as ovelhas e servia também, às vezes, para dar uma batidinha assim, em amor nas ovelhas, para a ovelha voltar para o caminho certo. E o cajado, acredito que todo mundo já tenha visto, é aquele que tem uma pontinha mais arredondadinha assim, que era para quando a ovelha estivesse indo para o caminho errado, o pastor ia lá e puxava. E é interessante que a Bíblia fala que me consolam. Interessante que a figura que Davi fala que é de consolo. Ainda que muitas das vezes o Senhor tenha que nos aprumar, ainda que o Senhor tenha que falar, opa, volta aqui. Davi não fala, a tua vara e o teu cajado são muito pesados para mim. A tua vara e o teu cajado são muito... Não, ele fala, me consolam. Porque eu sei que às vezes dói.
Dói obedecer a Deus, dói dizer não para algumas coisas, mas isso é consolo para a minha vida. O Senhor é um Deus que nos protege, como a gente leu aqui, sobre esse cajado que nos protege, que afugenta o mal das nossas vidas. Mas Ele também nos corrige. Que a gente possa aceitar também a correção de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente só quer vem a nós o teu reino do jeito que eu quero. Não, que a gente possa aceitar também a correção de Deus e orar por isso. Orar, Senhor, o que como Davi fala no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está certa e me corrige, Senhor. Tem alguma coisa no meu temperamento que eu preciso mudar? Tem alguma coisa no meu comportamento que precisa ser diferente, no meu casamento, no meu trabalho? Me corrige, Senhor. Quantas vezes a gente ora por isso? Senhor, me corrige, me conserta, me ajuda. A gente ora pelas bênçãos, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero a tua bênção. Não. Ora para o Senhor, Senhor, me corrige, me transforma, me renova. Eu quero ser um vaso novo. E às vezes a correção dói. Não é fácil ser corrigido pelo Senhor. Mas essa correção traz consolo, traz direção para a nossa vida. E aqui o texto continua dizendo, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Parece que aqui o cenário mudou, né? Parece que Davi agora mudou o slide e passou para um outro cenário. Por isso que alguns estudiosos creem que foi no final da vida, um Davi olhando para trás na sua vida, tudo que ele passou. E ele faz esse cenário aqui de preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. E é um texto assim, para a gente meio estranho, né? Tipo, preparas um banquete. Mas vamos pensar aqui numa mesa posta no melhor restaurante que você possa imaginar. O lugar que você mais gosta de comer. Uma churrascaria, uma costela daquela rede de restaurantes que eu não vou fazer merchan gratuito, um sashimi, uma sobremesa. É essa mesa posta que o Senhor tem para nós. E é interessante que esse é um contexto, quando Davi fala isso, é um contexto naquela época de guerra. Sim, um contexto de guerra, de pessoas, de territórios e tudo mais. E o que Davi está falando é como se Deus botasse essa mesa e os inimigos, aqueles que queriam ver o mal de Davi, estão do lado de fora olhando e falando, nossa, mas como pode? E tal. E às vezes a gente usa esse mesmo como um salmo meio de vingança, né? Tipo, fulano vai ver, tá. Mas não é um salmo de vingança, tá, irmãos? Os inimigos que a gente tem hoje são espirituais. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Então, quando o Senhor põe essa mesa diante de nós, o diabo fica do lado de fora, olhando para a gente, falando como pode. Eu imagino que ontem, aqui na renovação de votos da Jaque e do David, o diabo ficou furioso. Quando ele começou a ver a unidade da igreja, quando ele começou a ver o que Deus estava fazendo na vida da Jaque e do David, eu imagino o diabo do lado de fora, olhando furioso, como pode? Eu tentei destruir a vida deles, eu tentei parar a vida deles e tem um banquete. Eu fico imaginando o diabo talvez olhando para a vida do Danilo e falando, eu tentei acabar com a vida dele, eu tentei matar ele, mas ele vai casar. O banquete que o Senhor tem preparado, o banquete que o Senhor tem preparado na vida deles, aleluia. E o diabo olhando, falando, o Senhor, Deus dele preparou um banquete, eu tentei acabar com a vida dele. Quando às vezes o Maurício vem pregar aqui, Maurício, a Carol, o diabo deve ficar olhando com raiva, falando, eu tentei acabar com ele, eu tentei matar ele, eu tentei levar ele para o inferno, e olha, ele está pregando, que banquete é esse? Esse é o banquete que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida, na vida de cada um de nós. O Senhor tem preparado um banquete, o que é de melhor o Senhor coloca na nossa frente. E sim, os nossos inimigos, que não são carne e sangue, eles olham para nós, eles ficam sim, furiosos. Sim, furiosos com a obra que o Senhor tem nesse lugar, a obra que o Senhor tem na vida de cada um de nós. E o Senhor nos convida a sentarmos nessa mesa e desfrutar daquilo que Ele tem para a nossa vida. E como eu falei, esse não é um salmo de vingança, irmãos, que às vezes tem gente, tem os crentes, tem o evangelho do coaching, tem o evangelho da teologia da prosperidade, tem o evangelho da vingança. Tem uns crentes, irmão, que estão querendo se vingar de não sei quem, é muito ódio no coração. Não me ajudou, agora você vai ver só, porque Deus mostra mesmo quem está comigo, quem não está. Gente, pelo amor de Deus, cansativo esse negócio, cansativo. Sabe, tem o evangelho do Zagalo, vai ter que me engolir, sabe como é que é? Zagalo, não sei se você está aí, te amo, tá, Zagalo? Nada pessoal. É maravilhoso, importante, relevante no Brasil, mas não é o evangelho do Zagalo, vai ter que me engolir, não, irmãos.
Quando o Senhor prepara uma mesa para a nossa vida, é para a gente falar, ainda que, sim, gente, vamos ser realistas, tem pessoas que não acreditam, que falam, se converteu nada, vai dar certo nada, fala que vai acabar nada. Tem gente que realmente não crê. Mas quando eles veem o banquete, o meu e o seu papel é falar assim, vem, senta comigo, tem lugar na mesa. O convite do Senhor é esse, é para quando Ele botar o banquete e as pessoas verem, a gente fala assim, ó, tem lugar nessa mesa para você também. O banquete é para todos nós, vem sentar comigo. Vem sentar comigo que eu vou te contar o que Deus fez e que tem banquete para você também. Não é um salmo de vingança, é um convite de restauração, é um convite para todos nós nos assentarmos à mesa e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para a gente. Aleluia! E é interessante que também na Bíblia a mesa fala muito sobre relacionamento. Você não senta na mesa com quem você não conhece. Você chama para sentar, para comer, para lanchar, quem você tem intimidade, com quem você quer se relacionar. E você, não sei se você já foi na casa de alguém que falou assim, vem tomar um café aqui em casa, vem almoçar. E às vezes é meio constrangedor, não sei você, às vezes eu me sinto constrangida quando eu vou na casa da pessoa e a pessoa tira aquela xícara que ela ganhou de casamento, nunca usou, sabe? Nunca, porque você ganha esse negócio, irmão, aí tu casa, tu ganha um monte de coisa. Fica a dica, Danilo, tu ganha um monte de coisa. No dia a dia, tu usa aquela caneca da Casa e Vídeo mesmo. Aquela caneca, fui em Fortaleza, lembrei de você, essa que tu usa. Não é assim? Quem é casado sabe. O Júnior até confirmou que é a palavra no coração. E às vezes você vai na casa de alguém e essa pessoa tira toda aquela xícara, pega aquela faca de pão, a faca de manteiga, bota uma mesa para você, aí compra o suco que você gosta, compra não sei o quê. Ela está falando o quê para você? Eu te amo, você é importante para mim. Isso nos constrange. Eu me sinto totalmente constrangida. Quando eu chego na casa de alguém, a pessoa botou uma mesinha ali, dá um constrangimento. Você fala, nossa, a pessoa mal trabalhando, depois para lavar a louça, né? Já até se oferece depois, né? Fala, te ajuda a lavar a louça. E o Senhor é esse Deus que a Bíblia fala que Ele preparou o banquete. Tem noção? Você já chamou alguém para a tua casa, você sabe o trabalho que dá para preparar um banquete. Deus não tem esse trabalho porque Ele é Deus. Mas você imagina essa figura de Deus preparando um banquete. Que constrangedor, como o Igor falou de manhã, que constrangedor que isso é. Você imagina Deus preparando um banquete, botando a toalha, trazendo a xícara, passando café, comprando bolinho. É esse o nosso Deus. É um Deus que nos chama para sentar com Ele, que prepara um banquete, fala, vem sentar comigo, eu quero me relacionar com você. Me conta como foi o seu dia, me conta qual é o seu problema, me conta o que você está passando. Eu também quero contar umas coisas para você, eu também tenho segredos no meu coração para revelar com você. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, um Deus que prepara a mesa. Há um tempo atrás, eu vi até a Alexandra comentando sobre isso, que às vezes ela bota a mesa para tomar café com Jesus. Eu achei isso o máximo. Eu falei, verdade, muito legal. Ela bota a mesa, prepara o café e senta com Jesus. Senta essa semana para tomar um café com Jesus. A gente toma café com tanta gente, às vezes. Não precisa botar o café literalmente para Jesus, irmão. Não precisa, nesse caso. Mas toma café com Jesus. Separa um tempinho na sua manhã. Faz um cafezinho. Abre as escrituras. Ora, fala com Ele. Desenvolve esse relacionamento pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal. Às vezes a gente ora para um Deus tão distante. Parece que Ele não está ouvindo, irmão. Chama Ele para sentar do seu lado. No ônibus, você chega e fala, Senhor, senta do meu lado. Senhor, estou indo para o trabalho, senta aqui do meu lado no Uber. Senhor, estou indo para a faculdade, para o trabalho sem Espírito Santo. Senta aqui do meu lado, me ajuda com essa planilha do Excel, que eu não sei o que fazer com isso. O nosso Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. E continuando, o texto diz, fazendo transbordar o meu cálice. E cálice fala de vinho, que fala de alegria. Quando a gente entra nesse lugar de nos assentarmos com o Senhor, de estarmos na presença dEle, o que Ele tem para a nossa vida é um cálice que transborda de alegria. Percebam, não é um cálice que está cheio, não é um cálice que está mais ou menos aí, é um cálice que transborda. É um negócio que vai muito além. É um transbordar de alegria do Espírito Santo que Ele tem para a nossa vida. E num tempo como a gente vive, é meio maluco a gente pensar em um cálice que transborda de alegria, mas sim, é isso que o Senhor tem para nós. Uma alegria que ninguém entende. Sabe essa alegria que ninguém entende? Tipo o pastor Pedro, sabe? Que está ali. Uma alegria que ninguém entende, irmão. Eu sinceramente, não entendo. Tem hora que já me dá uma horário que eu já estou cansada, já não quero olhar para a cara de ninguém. Senhor, já cansei. Mas é o transbordar de alegria do Espírito Santo. E é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Não é um pouquinho só que Ele quer te dar, Ele quer transbordar. Mas onde a gente encontra isso? Sentado na mesa do banquete. O problema é que às vezes a gente quer ter alegria com o Senhor na base do miojo, sabe? Miojinho,
Fiz aqui, rapidinho, comi rapidinho, quero a alegria do Senhor. Não. A gente tem que sentar na mesa do banquete, se relacionar com Ele, comer o que Ele está nos oferecendo. Aí sim a gente vai ter a alegria transbordante. Não é no miojinho em 5 minutos, não é na lasanha de micro-ondas. Aqui é, senhora, meu pastor, foi. Não. A gente precisa se sentar nessa mesa, se relacionar, olhar no olho. Não é? E a gente parar para pensar, às vezes a gente faz o nosso devocional igual a gente conversa numa mesa normal de restaurante. Que, assim, não vai falar que você não faz isso. 90% da pessoa está conversando, aí chega aqui a notificação no Instagram, a gente já abre e faz assim, ó, para dar uma olhadinha, né? Entre uma conversa e outra, a gente já dá uma olhadinha aqui no Instagram, o que está acontecendo no mundo. E às vezes com Deus a gente faz a mesma coisa. O Senhor é meu pastor. Ih, menina, fulano casou, hein? Arrasou ontem, Jaqueline. Entendeu? A gente faz isso com Deus também. A gente não se senta na mesa do banquete. A gente se senta na mesa do banquete fazendo outras coisas, comendo rapidão, que a gente já tem que levantar para fazer outras coisas. Mas como a Bíblia diz aqui, ó, ungir a cabeça e o cálice transbordar é só quando a gente para sentar de verdade com Ele, se relacionar de verdade com Ele, gastar tempo, entender o que o Senhor tem para a nossa vida. E caminhando aqui para o final, o texto diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. É interessante que esse verbo me acompanharão, eu estava vendo um comentarista falando, que ele tem um sentido de perseguir. É como se a bondade e a fidelidade do Senhor nos perseguissem. Onde a gente vai, a bondade e a fidelidade do Senhor vão atrás. É como se, por exemplo, o pastor Pedro chega aqui para pegar e a bondade está aqui assim, e de repente o pastor Pedro chega, bondade e fidelidade apareceu. O Tiago Berlin chega aqui para tocar na bateria, ele vai sentar, bondade e fidelidade apareceram. Onde a gente vai, a bondade e a fidelidade do Senhor nos perseguem. E é por isso que muitas das vezes a gente tem livramento que a gente nem sabe que teve. Sabe, às vezes, o Uber que você estava esperando e cancelou? Às vezes é livramento de Deus. Às vezes você fica, poxa, mas estou aqui um tempão esperando o Uber, ele cancelou em cima da hora. Livramento, irmão. Às vezes o ônibus que atrasou, livramento. Às vezes aquela porta, livramento, irmão. Não só isso, às vezes você chega num lugar, você está trabalhando, alguém vira para você e fala, nossa, tem uma coisa diferente, tem uma paz, tem um negócio. É a bondade e a fidelidade do Senhor te perseguindo. Às vezes você vai comprar um negócio, a minha mãe é mestre nisso, gente. Oi, mãe. Minha mãe é mestre nisso. Às vezes ela chega num lugar, o negócio tá R$50. Ela vai passar no caixa, ai, senhora, entrou numa super promoção agora, tá R$10. Eu falo, que isso, mãe? Minha mãe, né, toda fofinha. Desconto, né? Eu falo, não é possível, mãe. A bondade e fidelidade do Senhor perseguindo a minha mãe. Não vou falar, não ia falar isso, mas eu ia falar, gente, a bondade e fidelidade é tão grande na vida da minha mãe que ela foi no jogo hoje, o Botafogo até ganhou. Não conseguiu se classificar, mas até ganhou, gente. É a bondade. É a bondade e a fidelidade. Eu e o Igor, parei aqui na mensagem. Eu e o Igor, a gente até brincou, falou assim, amor, se o Botafogo ganhar hoje é porque a bondade e a fidelidade do Senhor estão perseguindo a minha mãe. Ganhou? Não conseguiu, mas ganhou. Vamos lá. Voltando. E a bondade de Deus e o favor dele nos perseguem. Que a gente possa também reconhecer isso, porque às vezes a gente só reclama. Reclama pra caramba, né, gente? Que a gente possa perceber essa bondade, essa fidelidade do Senhor nos mínimos detalhes. Às vezes, naquela pressa que você teve e o ônibus chegou na hora, a bondade e a fidelidade. Às vezes você queria, irmão, uma coisa às vezes simples. Você estava com vontade tanto de comer aquele doce, aquele chocolate, alguém chega e fala, eu lembrei de você. Bondade e fidelidade do Senhor na nossa vida. Que a gente possa ter o coração grato e o coração sensível para perceber esses detalhes em que o Senhor nos dá. Não só através de coisas grandes, mas através também de pessoas. Você já foi grato ao Senhor pelas pessoas que Ele colocou do teu lado? Ontem a Jaque, até no momento dos votos, ela falou sobre isso. Como pessoas que estão ali para levantar. Pessoas que estão ali para nos ajudarem. E às vezes a graça, a misericórdia, a bondade de Deus se manifestam através de pessoas. Então seja grato às pessoas que com bondade têm te acompanhado. Pessoas que em bondade do Senhor têm te fortalecido em fé. Têm mandado mensagem para você, perguntando como você está. E seja você também essa pessoa. Seja um instrumento da bondade de Deus na vida de outros irmãos, na vida de pessoas que não conhecem Jesus, que você seja essa bondade que persegue. Seja você uma bondade do Senhor que persegue também. E o texto finaliza dizendo, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi, ele olha para esse panorama todo, esse texto todo que ele escreveu, e ele só tem uma resposta possível para dar.
eu vou voltar para a casa do Senhor enquanto eu viver. Ele faz esse voto com Deus. Ele reconhece: o Senhor é meu pastor, o Senhor tem cuidado de mim, a tua bondade me persegue, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me alimenta. Eu não tenho outra alternativa, não tem como eu estar em outro lugar se não for na tua presença, se não for na tua casa. Que a gente tenha essa resposta de gratidão a Deus. Senhor, eu reconheço a tua bondade, eu reconheço tudo que o Senhor está fazendo por mim, e não tem outro lugar que eu possa estar senão diante da tua presença, senão te servindo, senão na tua casa. Em nome de Jesus, que a gente venha ter esse coração que quer servir, esse coração que reconhece o amor dele, esse coração que com gratidão reconhece todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, e que a gente volte dia após dia à casa do Senhor, não somente a casa aqui, a igreja. Sim, essa também é importante, irmão. Venha para a igreja, venha para os cultos, se envolva com a obra do Senhor, mas também na sua casa. Hoje, o templo, o Senhor habita dentro de nós. Então, na tua casa, se volte para Ele, se relacione com Ele, busque a presença de Deus durante o seu dia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Essa noite a gente vai ser um pouco mais breve. Eu imagino que o final de semana foi agitado aí para todo mundo. Acho que você possa sair com a porção do Senhor para a tua vida nessa noite. Que nesse momento você possa já fechar os seus olhos e, como quem senta na mesa de um banquete, começar a falar com o Senhor e falar: Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu reconheço que o Senhor é meu pastor. Mas eu não quero que o Senhor seja meu pastor só porque eu ouvi isso muitas vezes, mas porque eu reconheço que o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo que eu preciso em Ti. Nessa noite eu queria fazer um convite e uma oração. O primeiro convite a gente sempre faz é para saber se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não tem o Senhor como seu bom pastor. Ou você, seja aqui na igreja, seja na live também. Se você é uma dessas pessoas, faz um sinal com a sua mão, a gente vai orar por você, a gente vai receber você aqui na família da fé. Mas olhando aqui, eu creio que todos já são salvos em Cristo Jesus. Mas eu queria fazer essa segunda oração, mas eu queria que a gente vai cantar um louvor primeiro. Eu queria que você cantasse como quem reconhece que o Senhor é o seu bom pastor. Que você reconheça nessa canção que o Senhor é que tem cuidado de você, que você com gratidão possa louvá-lo, que você com gratidão possa falar para Ele: Senhor, obrigado, porque nas verdes pastagens o Senhor estava comigo. Obrigado, Senhor, porque no meio do vale o Senhor me sustentou. Obrigado porque a tua bondade, Senhor, e a tua fidelidade me cercam, Senhor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos nessa noite e cante, louve ao Senhor de todo o coração, louve ao Senhor com gratidão, louve ao Senhor reconhecendo o que Ele fez por você. E depois nós vamos orar, nós vamos fazer essa oração de gratidão e de busca e de amor ao Senhor. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mais pressa que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
pisou no santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Nessa noite nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos dizer que o Senhor é o nosso bom pastor. De nada temos falta, porque o Senhor nos satisfaz. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa fonte de alegria. O Senhor é a nossa fonte de paz, Senhor. Não temos falta de nada, porque o Senhor é que nos sustenta, Deus. Que a cada dia, Senhor, possamos encontrar esse lugar na Tua presença. Um lugar de alegria, um lugar de banquete, Deus. Não permita, Senhor, que a ingratidão entre no nosso coração, Senhor. Não permita, Deus, que, Senhor, a avareza entre no nosso coração, Senhor, mas que nós possamos encontrar esse lugar, Senhor, que é na Tua presença, Senhor, esse lugar, Senhor, de descanso em Ti, Senhor, esse lugar, Deus, de refrigério em Ti, Senhor, que durante essa semana, Deus, nós possamos, Senhor, encontrar, Senhor, essa canção, Senhor, que possamos encontrar essa canção no nosso coração e ministrar a Ti, Senhor, e adorar a Ti com o nosso coração, Deus, que nós possamos ter um relacionamento íntimo, Deus, e sincero contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o nosso coração, Senhor, não seja como daquela ovelha perdida, Senhor, que se afasta, Deus, e que vai para longe, Senhor. Mas que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do nosso bom pastor, Senhor. À voz do nosso bom pastor que cuida de nós, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós também queremos orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Deus. O Senhor é um Deus que é o bom pastor, mas o Senhor também é um Deus de cura, Deus. Então, em nome de Jesus, aqueles que estão com alguma dor, Senhor, uma dor de cabeça, Senhor, alguma enfermidade, Senhor, algum diagnóstico médico, em nome de Jesus, Senhor, libera a Tua cura, Senhor. Libera, Deus, a Tua unção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Também, Senhor, aqueles que estão cansados, Senhor, aqueles que estão com questões emocionais, Deus, traz o Teu refrigério, Senhor, leva, Senhor, águas tranquilas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu povo, Senhor, encontre as águas tranquilas, as águas de descanso, Senhor, que só o Senhor tem para nós, Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por essa noite, Deus, que a Tua palavra não venha a ser roubada do nosso coração, mas que o Espírito Santo a cada dia traga a memória, ministre ao nosso coração e que nós possamos viver a cada dia desenvolvendo a nossa salvação, buscando mais da Tua presença, buscando mais do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.